Já vou começar o vídeo falando uma verdade. Kung Fu Panda é a melhor trilogia da história das animações, pois ela consegue unir perfeitamente boas cenas de ação, muito bem coreografadas e animadas, com boas cenas de comédia e uma história com uma carga filosófica muito profunda, onde cada filme é desenvolvido um aspecto do caráter do protagonista, sendo no primeiro o aspecto físico, no segundo o aspecto psicológico e no terceiro o aspecto espiritual. E o quarto filme? Dane-se! O quarto filme foi apenas um delírio coletivo. E é óbvio que uma franquia tão bem desenvolvida, tão querida e principalmente tão rentável financeiramente iria gerar inspirações no meio da cultura pop. Mas nesses casos não foram apenas inspirações, foram cópias na cara dura. E eu sei que quando a gente pensa em cópias de Kung Fu Panda, o primeiro filme que vem em mente é Ursinho da Pesada, um longa produzido aqui em terras brasileiras pela não tão querido Vídeo Brinquedo, um estúdio focado em produzir cópias de animações famosas. Eles também fizeram filmes copiando Carros, Ratatouille e até mesmo Up. E uma curiosidade interessante é que esse estúdio é conhecido em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos e na América Latina. Todo mundo conhece a Vídeo Brinquedo. O problema é que não é de uma forma positiva, mas se engana você achando que essa é a única cópia de Kung Fu Panda. Meu amigo, Kung Fu Panda recebeu nada mais nada menos que 5 cópias, uma mais horrível do que a outra. E acredite se quiser, essas cópias conseguem ser piores do que o Ursinho da Pesada. Então relaxa aí e hoje nós vamos analisar cada uma dessas cópias e no final vou fazer um ranking da pior até a melhor. Por isso hoje nesse maldito canal, os clones de Kung Fu Panda que você jamais deve assistir. Lá nos anos 2000, a DreamWorks estava numa fase meio rebelde, tentando se afastar um pouco da sombra do seu maior ícone, o Shrek. Eles resolveram experimentar de tudo, desde a história de um cavalo indomável que queria correr livre no meio da guerra indígena americana, até um sujeito excêntrico e seu cachorro simpático, enfrentando um lobisomem coelho gigante. E olha, se você prestar atenção, Os Sem Floresta é uma grande crítica ao capitalismo, tá ligado? Enfim, algumas dessas apostas deram muito certo, tipo Madagascar, que arrecadou mais de 500 milhões de dólares e acabou virando outro símbolo do estúdio. Mas outras, bom, nem tanto. Por Água Abaixo, por exemplo, foi um desastre tão grande que afundou não só nas bilheterias, mas também na parceria entre a DreamWorks e a Aardman. E por isso que a DreamWorks não lançou mais filmes de massinha, sabe? Um pouco triste, galera. Mas a vida segue. E nessa época, os artistas da DreamWorks começaram a ter mais liberdade para sonhar alto. Foi aí que surgiram duas trilogias que marcaram a história da animação. Primeiro, Como Treinar o Seu Dragão, um filme que abriu as asas e criou um universo riquíssimo, com uma das amizades mais emocionantes que já vimos, Soluço e Banguela. Fala sério, aqueles dois são a própria definição de conexão verdadeira, sem contar os outros personagens incríveis, como o Estoico e a ameaça colossal do Morte Rubra, que fazia os vikings tremerem nas bases. Mas aí, meu amigo, veio o golpe de mestre. A DreamWorks não só fez outra trilogia incrível, como entregou aquilo que eu chamo de a trilogia suprema da animação, Kung Fu Panda. E cara, como eu me arrependo de não ter ido ver esse filme no cinema na época. E o mais triste é que nem o primeiro e nem o segundo eu consegui assistir no cinema, mano. Só o terceiro. Eu digo isso porque esse filme é muito épico. Aquela cena do Tai Lung fugindo da prisão é o tipo de experiência que você tem que ter no cinema, sabe? Uma pena. Mas Kung Fu Panda não é apenas um filme, é uma jornada. E o mais incrível é que ele faz a gente refletir sobre a vida sem precisar enfiar um discurso chato na nossa cara. Pelo contrário, ele nos envolve, nos diverte e nos ensina sem que a gente perceba. E quando você se dá conta, já está ali, completamente dentro daquele mundo. Esse filme consegue brilhar em cada aspecto que ele se propõe. A animação, cara, as coreografias de luta desse desenho são insuperáveis. A DreamWorks colocou um primor técnico que até hoje faz brilhar os olhos. Pegue a luta do Tai Lung com o Shifu, por exemplo. Os cenários, os golpes, a movimentação fluida, tudo é feito de forma magnífica. Isso sem falar do sentimentalismo que envolve toda essa cena. É algo que você não esquece. E o vilão, sério, eu preciso mesmo falar sobre o quão absurdo é o Tai Lung? É claro que eu preciso. Eu é que não vou desperdiçar a chance de enaltecer o Leopardo das Neves mais insano do cinema. Dá pra dividir o Tai Lung em 3 grandes frentes: rival da tigresa, oposto ao Po e aluno
renegado do Shifu. E o melhor, ele brilha em cada uma delas. Vamos começar com a entrada triunfal dele, porque convenhamos que introdução. Já falei disso antes, mas vale repetir. A fuga da prisão é simplesmente uma das cenas mais bem animadas que eu já vi na minha vida. E sim, a galera nos comentários adora comparar com o Madara contra a Aliança Shinobi, e sinceramente, tá certíssimo. A fuga da prisão é o Madara contra a Aliança Shinobi, e a luta contra os 5 Furiosos é o Madara contra os 5 Kages. Pura demonstração de poder. O jogo de cores, a ambientação, cada mínimo detalhe, tudo compõe um espetáculo visual e narrativo que grita: esse maluco é uma ameaça. E o mais legal, ele não é só força bruta. Tai Lung é meticuloso, calculista, um estrategista nato. E mano, o cara é um monstro lutando. E isso fica claro no confronto com os 5 Furiosos. O Tai Lung não só vence, ele dá uma aula. Cada golpe dele transborda anos de treino, dedicação, suor e sangue. Ele não chegou nesse nível à toa. Shifu sabia o que estava fazendo ao treiná-lo. E a maior prova disso é que Tai Lung foi o único a aprender a técnica da paralisação. Isso, aliás, traça um limite bem nítido entre ele e a tigresa. Enquanto ela sempre quis ser a melhor, ele já era o escolhido, o predestinado. E se a gente olhar para o passado dele, a coisa só fica mais pesada. Tai Lung era só um bebê abandonado quando foi encontrado na porta do Palácio de Jade. Shifu não apenas o acolheu, mas o criou como um filho, acreditando cegamente que ele estava destinado à grandeza. O problema, Tai Lung também acreditou, se dedicou de corpo e alma, treinou como ninguém, moldou sua identidade inteira em torno da ideia de que um dia ele seria o dragão guerreiro. O pergaminho para ele não era só um objeto, era a validação de toda sua existência. Então quando disseram não, ele não ouviu só uma recusa, ele ouviu o mundo inteiro negando seu próprio propósito de vida. E foi aí que o sonho virou obsessão e a obsessão virou uma ruína. Enquanto a luta entre o Tai Lung e o Po, mano, algumas pessoas falam que essa luta aconteceu só pelo roteiro, então eu tive que vir chamar um advogado aqui para defender essa luta no tribunal. Ordem! Silêncio no tribunal! Porra! O advogado foi chamado aí para defender a luta final do primeiro filme do Kung Fu Panda. Então eu vou deixar com que ele fale aí. Pode apresentar seus argumentos, advogado? Bom. Me chamaram aqui para mostrar argumentos que comprovem que a luta do Tai Lung contra o Po não foi forçada pelo roteiro. Primeiro, que o Tai Lung era obcecado em aprender todos os estilos de luta. Como é dito no primeiro filme, por ele ser o único que dominou todos os 1000 pergaminhos do Kung Fu. Vou mostrar o replay aqui para vocês. Sei tudo sobre o Tai Lung. Ele era um aluno, o primeiro a dominar os 1000 pergaminhos do Kung Fu. Ou seja, ele treinou para lutar contra todos os estilos de luta já existentes. Porém, o Po tinha acabado de criar um novo estilo, o estilo Panda. Então, como era um estilo novo que tinha sido criado naquele momento, o Tai Lung não tinha se preparado para lutar contra ele, tá ligado? E a gente vê isso no decorrer da luta, com o Po improvisando em vários momentos e o Tai Lung não sabendo o que fazer. O segundo argumento é que, se você parar para analisar, o Tai Lung teria sido derrotado pelos 5 Furiosos naquela luta da ponte. E isso só não aconteceu porque ele usou seu golpe especial que paralisa os oponentes. E se não fosse por esse golpe especial, o Tai Lung provavelmente teria perdido aquela luta, como aconteceu quando ele foi amarrado pelo Garça na ponte. E como todos vocês lembram, esse golpe especial não funciona no Po por ele ser muito gordo. Então você junta o fato do Tai Lung não conhecer o estilo com quem ele estava lutando ao fato do Po ser imune ao seu principal golpe. E você junta esses dois argumentos ao principal argumento, que é justamente a mensagem do filme. Para fazer algo especial, só tem que acreditar que aquilo é especial. Quem disse isso ao Po foi o seu pai, o Ganso, e que foi comprovado com a abertura do pergaminho do dragão, que não tinha nada nele além do próprio reflexo. Bom, acredito que esses 3 argumentos tenham sido suficientes para defender o meu cliente de ter um roteiro forçado. E é isso, galera. Podem continuar com o vídeo. Kung Fu Panda é uma animação que se destaca por sua excelente combinação de humor, ação e uma narrativa emocionante.
emocionante. O filme brilha ao apresentar uma jornada de autodescoberta envolvente, com Po evoluindo de um simples fã de Kung Fu para o verdadeiro dragão guerreiro. Além disso, os visuais são impressionantes. A trilha sonora eleva cada momento e os personagens são carismáticos e bem desenvolvidos. A mensagem de superação e aceitação de si mesmo ressoa fortemente, tornando uma obra memorável. No entanto, o sucesso de Kung Fu Panda gerou várias tentativas de imitação que não capturaram sua essência e acabaram resultando em produções bem abaixo do esperado. Agora chegou a hora de analisar cada uma dessas cópias fracassadas. O Mestre Panda é um filme que definitivamente não deveria existir. Nesse filme, o Panda não é sequer o personagem principal, mas um alívio cômico que tem poderes mágicos. É extremamente mal animado. E pra piorar, ele faz isso. Já deu pra ver o nível dessa atrocidade, né, rapaziada? Mas antes da gente continuar, venho aqui rapidão pedir pra você me seguir lá no Instagram. Eu comecei a produzir uns vídeos por lá e peço que você dê uma olhada. Fiz um mini especial sobre o Adam Sandler, um vídeo sobre a decadência de Padrinhos Mágicos e uma censura bizarra que aconteceu com os Minions. Depois confere lá que ficou bem legal. Meu Insta é Pericles Lima 1, igual o nome do canal é o nome do Instagram. E se você me seguir, vai estar me ajudando muito. Então, por favor, galera, segue lá. Vou estar deixando meu Instagram no comentário fixado e na descrição. Seguindo, então, qual é a sinopse de O Mestre Panda? Mestre Panda é uma comédia de ação animada que segue a jornada de uma jovem chamada KG, a garota Kung Fu. Com a ajuda de seu corajoso, mas maluco Mestre Panda, KG deve resgatar o belo príncipe Po e restaurar a justiça em seu lindo reino. Durante sua aventura, KG aprende que não há limite para o que ela pode realizar, se ela acreditar em si mesma. Uau, que história original. Rapaziada, esse filme é o pior que eu já analisei na história desse canal. Meu Malvado Favorito 4 é uma obra-prima perto desse lixo. Esse filme é muito ruim e na maioria dos casos, mesmo que eu considere o filme ruim, eu ainda indico que você assista para tirar suas próprias conclusões. Mas no caso desse filme, eu realmente não indico que você assista. Sério, isso aqui não dá. É podre, péssimo e você precisa manter distância. E sim, galera, o nome da mina é Garota do Kung Fu. Mano, imagina a mãe dela indo batizar ela e colocando o nome de Garota do Kung Fu. É só a ocupação dela, tá ligado? É como chamar um professor de matemática de cara dos números ou chamar um pedreiro de cara dos tijolos. Não faz sentido. O filme começa com uma vista de cima que parece ter sido tirada do Google Maps. E aí é mostrada a abertura do longa, que mais parece tirada de um programa de televisão. E você dá de cara com a belíssima animação do filme, que se assemelha muito aos gráficos de Mortal Kombat Deadly Alliance, aquele do PS2. Sério, são quase idênticos. Então, é um filme de 2008 que tem a mesma qualidade de animação de uma cutscene de um jogo de PS2 lançado em 2002, tão tal que tem um personagem deveras parecido com um Goro. Passada essa introdução, aparece enfim a garota do Kung Fu e o Panda, e por algum motivo ele dá esse gemido. Eu não aguento mais viver. O mais legal são os efeitos sonoros. E esse panda mal animado é um grande problema no roteiro desse filme, porque ao mesmo tempo que ele é um mentor sábio e filosófico da garota do Kung Fu, ele também é um alívio cômico. Então o filme não decide o que ele quer fazer com esse personagem. E pra piorar, ele ainda lança magia nos inimigos. Cara, de onde tiraram isso? Não faz o menor sentido, mano. Agora se liga nessa animação do personagem tocando violão. Então, a garota do Kung Fu conhece esse idiota e logo se apaixona por ele. Mal sabia que ele era um príncipe e o seu papai, o rei, logo chega para frear esse relacionamento. Na tentativa de fugir do seu pai conservador, o príncipe vai com a garota para uma festa clandestina, dando origem a essa linda cena de dança. O rei chega e manda todo mundo dar o fora. Nessa festa, um espião do mal descobre a
localização do príncipe e ele logo acaba sendo sequestrado pelo Goro. E é aí que a história do filme começa, sendo contada a aventura para o resgate desse príncipe. E mano, sinceramente, esse é um dos piores, se não for o pior filme que eu já assisti em toda a minha vida. Eu já vi muitos filmes serem ridicularizados como sendo os piores que existem, mas deixa eu falar, esse é o pior de todos. Não há literalmente nenhuma qualidade nessa porra. A animação parece que foi feita no PS2. Sei lá, velho, eu acho que as cutscenes de Digimon World do PS1 são melhores que a dessa merda. Enredo, burro, previsível e chato. Dublagem, a brasileira até que é boa sim, eu concordo, mas eu só encontrei fragmentos da dublagem brasileira, então eu tive que assistir o filme em inglês. E olha, eu acredito que os dubladores aqui devem ter recebido no máximo $5 pelas dublagens, porque é uma coisa triste. Personagens chatos e irritantes. O Jar Jar Binks é um poço de carisma perto deles. Enfim, nunca chegue perto desse filme na sua vida. Pior do que um filme ruim. Esse longa é uma afronta à inteligência do espectador. Agora, de todos, esse foi o filme que mais copiou Kung Fu Panda, na cara de pau. Esse filme aqui é sacanagem. Primeiro que a capa dele aparenta que é de uma animação em 3D. E aí, quando começa o filme, tem a mesma animação e profundidade narrativa de um desenho como Peppa Pig, por exemplo. É bizarro. E uma curiosidade é que no DVD original desse filme, o nome do protagonista estava escrito errado. No DVD, mano, foi um filme lançado totalmente sem preparo, lançado de qualquer jeito. Pois é, então, Chope Kirk Panda, Punhos de Aço, Coração de Ouro, conta a história de Zibo, um zelador que sonha em se tornar um guerreiro lendário do Kung Fu. E mano, aqui a cópia é tão na cara dura que a introdução do filme é assim. A fighter so legendary that his legend is legendary. Preciso falar mais alguma coisa? E se você não lembra, essa é a introdução de Kung Fu Panda 1. De um lendário guerreiro, cujas habilidades no Kung Fu eram lendariamente lendárias. Isso é inacreditável. O Zibo tem um filho e ele mente pro filho dizendo que é um mestre lutador de Kung Fu. Esse panda é tão trambiqueiro que ele mente pra todos os amigos do próprio filho e ainda chama eles pra dormirem no dojo sem antes pedir autorização pra isso. Esse panda é encrenca. E aí nós conhecemos os personagens, que são praticamente todos formados por estereótipos. Basicamente são caricaturas do que deveriam ser personagens. Aqui tem o típico valentão, que fica sacaneando o protagonista. Aí tem um que é a cópia do Oogway, sendo filósofo e tal. Ou melhor, tentando ser filósofo, porque os diálogos desse filme ssão tristes. E aí tem o Tai Lung desse universo, que é irmão do Oogway, e quer ter vingança por ter sido banido. E é claro, tem os amigos do filho do protagonista, um macaco que não fala nada, e ele passa o filme todo em silêncio, sem dar um pio, a garota corajosa que o Panda Júnior é apaixonado, e pra completar, o nerd que passa o filme inteiro enchendo o saco. If my mind was an athlete, it could run a marathon. If it didn't trip over your ego. Esses são todos os personagens do longa. E cara, que animação vagabunda. Ela não tem vida, os cenários são simples demais. E os personagens têm pouca movimentação. É como se tivesse sido feito no PowerPoint, saca? Parece que os personagens estão só deslizando na tela. E o pior é que eu não encontrei esse filme dublado. Então ainda por cima tive que assistir na dublagem original, que é tão boa quanto a do Mestre Panda. Cara, esses filmes do vídeo fazem Megamente 2 parecer uma obra de arte. Eu jamais acreditei que filmes pudessem me causar tristeza, mas esses daqui causaram. É uma verdadeira tortura ter que assistir a esses lixos. Eu senti dor física. Os amigos do filho do protagonista, depois de serem iludidos pelas mentiras do protagonista, vão dormir no dojo. E pior, sem a proteção do Oogway, só tinha o panda e as crianças. E aí, vendo essa oportunidade, o valentão e o Tai Lung vão para o dojo atrás do pergaminho do dragão, quer dizer, do medalhão do dragão. O Zibo acaba pegando o medalhão e assim ganha superpoderes. Com esses superpoderes ele derrota os vilões da forma mais fácil e anticlimática possível, e depois o Oogway revela que o medalhão não dá superpoderes, ele só revela o seu interior. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Cara...
Mano, o que falar sobre esse filme? Se você acha que já viu animações ruins, espere até assistir isso. Esse filme é a definição de preguiça, um caça-níquel descarado feito para enganar pais desavisados que queriam comprar Kung Fu Panda para os filhos e acabaram levando essa aberração para casa. A primeira coisa que salta os olhos e até machuca é essa animação porca. Não tem movimentação, é muito travado, não tem fluidez e os designs são genéricos e sem personalidade. Parece que foi feito com um orçamento de Lan House por uma equipe que não tinha o menor interesse em entregar algo bom. A falta de detalhes e texturas faz com que tudo pareça um rascunho mal acabado, algo que poderia estar em um projeto escolar do nível básico. E o roteiro? Que roteiro? A história do filme é um desastre completo. Ela segue um protagonista sem carisma e sem qualquer desenvolvimento real. Ele precisa proteger um pergaminho antigo de um vilão que é tão ameaçador quanto um jabuti. O problema é que o filme não se esforça para criar qualquer envolvimento emocional ou humor genuíno. Tudo é jogado na tela de forma aleatória, sem nenhuma construção narrativa decente. É chato, muito chato. Os personagens aqui são simplesmente descartáveis. Nenhum deles tem qualquer profundidade ou motivo para existir, além de preencher tempo de tela. O protagonista Zibo é apenas uma versão sem graça do Po, sem o charme, o carisma ou o desenvolvimento do original. Os coadjuvantes são tão irrelevantes que você esquece deles enquanto o filme ainda tá rolando. Os diálogos, por sua vez, são tão ruins que fazem qualquer um querer assistir ao filme no mudo. Se Kung Fu Panda teve um roteiro bem trabalhado, personagens carismáticos e uma mensagem sobre autoconhecimento e superação, Chop Kick Panda é a versão genérica e sem alma. Não há qualquer tentativa de criar algo novo ou cativante, apenas um plágio descarado feito com pressa para ganhar dinheiro fácil. No fim das contas, Chop Kick Panda é uma ofensa à animação como arte. Ele não apenas copia descaradamente o sucesso da DreamWorks, como faz isso da maneira mais preguiçosa e desleixada possível. Chop Kick Panda merece ser esquecido no submundo dos catálogos de filmes ruins, de onde ele jamais deveria ter saído. Próximo. Esse é um filme que um panda sem esperanças de ter uma vida melhor tem que aprender Kung Fu às pressas para defender o mundo de um terrível vilão. Sim, de novo essa mesma história, mas aqui é uma mistura de um filme com seres humanos e animais. Aqui é tipo um isekai, sabe? Cara, pra você ter noção da ruindade desse filme, esse é o protagonista. Mano, quem é que vai simpatizar com esse cara, velho? O maluco esquisito. Se esse cara respira, eu aqui de casa perco meu oxigênio. O filme começa explicando a guerra que está acontecendo nesse mundo, que foi totalmente devastado por crimes e violência. E então esse lindo protagonista é finalmente apresentado. Ele é um cara que não gosta de lutar, é fraco e prefere ficar curtindo preguiça ao invés de treinar. Ele não é feliz porque ele não gosta de guerras. E quem é que gosta, meu irmão? Ele se sente deslocado nesse mundo. E eu não tinha falado antes, mas o nome dele é Jinbao. E o Jinbao aí sonha em chegar em uma terra que o seu avô tinha lhe contado uma vez. Um lugar chamado Maryland. Um lugar mágico e feliz que ele poderia viver. Do nada começa uma invasão de touros malucos e o Jinbao sai correndo adoidado. E ele pode até não ser um bom lutador, mas o maluco é um verdadeiro maratonista. Ele se joga em uma cachoeira e quando entra em contato com a água é teletransportado para um mundo mágico. E aqui finalmente ele se transforma em um panda. Chegando em Maryland, ele vê que não é aquela alegria que ele imaginava. Na verdade, Maryland é um lugar todo corrompido e sujo. Parece até o meu bairro, sendo até pior do que o lugar que ele morava antes. E aqui é contada a história de Maryland e por que ela se tornou esse lugar sombrio. E de novo, mais um flashback. E presta atenção porque essa história é bem complexa para nossas simples mentes humanas. Se concentra aí, mano, que agora a história vai ser difícil de entender. Maryland é sustentada por uma esfera de energia e essa esfera de energia é vigiada por duas baleias. A baleia negra um dia começa a querer mais poder e fica obcecada em conseguir a energia da esfera. Com a energia da esfera, ela começou a ficar muito doidona e destruiu toda a Maryland. Um panda guerreiro surge do mais absoluto nada e derrota facilmente a baleia negra, ganhando um colar especial que também aparece do nada. No presente, o Jinbao está usando esse colar porque ele recebeu do seu avô, que era o panda guerreiro original. E aí, quando ele chega em Maryland, ele também se transforma em um panda guerreiro. A baleia negra, depois da luta com o panda, fica ferida, e então surge um rato de outra dimensão e ele utiliza
utiliza magia negra para se fundir com a baleia. E o resultado da fusão de um rato de outra dimensão com uma baleia negra é uma cobra de 9 cabeças. Essa cobra domina os exércitos de Maryland e quer destruir o lugar. Cara, que roteiro perfeito! Que experiência maravilhosa foi assistir a esse filme, mano. Então daí pra frente você já imagina. O panda faz amizade com o povo de Maryland e eles unem forças para derrotar a cobra de 9 cabeças. Fim de filme. Se existe um buraco negro na história da animação, um lugar onde os piores erros criativos se acumulam e giram eternamente no vazio, quem preenche esse buraco é As Aventuras do Panda Guerreiro. Esse filme chinês de 2012 não é só ruim, é um experimento científico para testar os limites da paciência humana. Tentando surfar no sucesso de Kung Fu Panda, ele se joga de cara na prancha e cai de cara no Vale da Estranheza. Desde o primeiro frame, dá pra sentir que algo está errado. A animação parece ter sido feita em um computador possuído por um espírito das trevas. O fundo das cenas é tão morto e sem graça que faz qualquer game de PS1 parecer um espetáculo visual. A história, bom, chamar isso de história é um insulto a qualquer narrativa minimamente estruturada. Um soldado chamado Jinbao é jogado em um mundo mágico e transformado em um panda. Por que, mano? Por que isso acontece? E lá ele ainda precisa derrotar uma cobra de 9 cabeças, que foi originado de uma baleia com um rato. O que tem a ver, cara? E a luta no final é a coisa mais genérica possível. O roteiro parece ter sido escrito por alguém que anotou ideias soltas em guardanapos, depois juntou tudo no escuro e ainda escreveu tomando cachaça. As cenas acontecem sem lógica alguma, sem ritmo, sem qualquer sinal de esforço criativo. E os personagens... Ah, mano, Jinbao tem tanta personalidade quanto o Zibo. Os coadjuvantes são tão esquecíveis que eu nem sequer citei. Tem uma personagem lá que fica só peidando o filme inteiro, sabe? É esse o tipo de humor. O vilão, que deveria ser ameaçador, parece mais uma tragédia. Uma mistura estranha que tenta parecer intimidante, mas só causa confusão e vergonha alheia. Se a animação já era um desastre e o roteiro um quebra-cabeça sem peças, a dublagem vem para jogar terra na cova. A versão original já é sofrível, mas a dublagem em inglês, já que de novo eu não encontrei em português, é uma catástrofe à parte. As vozes são tão ruins que fazem parecer que os dubladores estavam lendo o roteiro pela primeira vez, sem ensaio, sem emoção, sem nada. É como ouvir um podcast de pessoas que não querem estar ali. E a trilha sonora? Ah, essa coitada nem tenta. Músicas genéricas que tocam no fundo, como se tivessem sido jogadas no meio da edição, sem nenhum tipo de revisão por trás. Elas não criam emoção, não combinam com as cenas, não fazem nada além de existir. E olhe lá, no final As Aventuras do Panda Guerreiro não é só um filme, é uma experiência quase metafísica, um lembrete de que sim, coisas assim podem ser feitas e lançadas no mundo sem qualquer tipo de supervisão. Se a ideia era criar um rival para Kung Fu Panda, eles erraram tão feio que parece até piada. Enfim, chega, eu não aguento mais falar sobre isso. Próximo. Existe um filme chinês lançado em 2011 chamado A Lenda do Coelho do Kung Fu. Sim, aqui o protagonista é um coelho que luta Kung Fu. E pra piorar, o panda é um vilão. Mano, que audácia. Algo legal sobre esse filme é que ele possui a melhor animação das que a gente analisou hoje. O problema é que a história é tão péssima quanto a dos outros. O roteiro do filme é o seguinte: existe um macaco chamado Shifu que está sendo atacado por um grupo de vilões liderados pelo panda malvadão, que tem o nome de Slash. Mano, é inacreditável que os caras colocaram um panda como vilão. Eu, pelo menos, enxergo isso como uma afronta a DreamWorks. O Shifu acaba sendo envenenado e é encontrado pelo coelho Fu. E antes do Shifu ir dessa pra uma melhor, ele passa todo o poder do Kung Fu pra esse coelho idiota. E sim, galera, esse protagonista aqui é péssimo. Tudo que envolve ele é um tédio sem tamanho. Além de passar os poderes pro coelho, ele também lhe entrega um tablete para que seja dado à sua filha e ela possa herdar o clã. E então começa a aventura do coelho Fu, uma aventura chata, daquele tipo que faz o tempo parecer mais lento, sabe? Esse coelho é tão tapado que ele encontra a filha do macaco 2 vezes e não lhe entrega o tablete. É muita burrice. Pra piorar, o filme se divide em 2 subtramas: a do coelho, que trabalha como assistente de cozinha e é sacaneado por todo mundo, e a da filha do Shifu, que fica por aí fazendo sei lá o que. Então, esse filme praticamente não tem ação. Papo vai, papo vem e o
Kung Fu que é bom? Nada. E aí, depois de muito tempo de filme, o Shifu aparece nos sonhos do coelho e lhe concede os poderes. E sim, foi do nada, de um take pro outro, o coelho se tornou o novo Jackie Chan. Depois de mais de 1 hora de puro nada, o panda vilão aparece querendo fazer um torneio de lutas, para provar para todos que ele é o mais forte lutador. E é claro, o nosso protagonista, que ninguém se importa, acaba entrando nesse maldito torneio. E sinceramente, eu tô torcendo para ele levar uma surra. O torneio começa e aqui vem a cena mais bem animada de todos os filmes analisados hoje. Ela não é excelente nem nada, os movimentos não são tão fluidos, mas comparado ao mar de lixo que a gente revisitou hoje, esse momento é praticamente a masterpiece das cenas de ação. A filha do Shifu luta contra o panda e acaba perdendo, e quando tudo parecia estar perdido, o coelho sai voando do nada e derrota o panda malvadão. Depois dessa treta, o panda e seus novos amigos vão em busca de mais aventuras, sendo um gancho para uma possível sequência. E adivinha, essa sequência aconteceu. Em 2015 chegou a continuação dessa bomba, e até mudaram o design do protagonista. Conseguiram piorar o que já era péssimo. E uma análise final sobre esse primeiro filme é: não assista, não perca seu precioso tempo. Para começar, Fu, o coelho protagonista, é simplesmente chato. Diferente do Po, que tem carisma e um arco de desenvolvimento bem trabalhado, Fu é genérico, sem graça e forçado. Ele não tem a menor química com os outros personagens e sua jornada de aprendizado não convence. O enredo é basicamente um Kung Fu Panda genérico. O coelho precisa proteger um tablete secreto de Kung Fu e derrotar um vilão malvado. Só que tudo é contado da forma mais artificial possível, sem momentos emocionantes ou cenas marcantes. O roteiro é previsível do início ao fim e não se esforça para criar algo minimamente original. Slash, o antagonista, tem um design genérico e motivações rasas. Ele é um vilão que só existe para ser malvado e não traz nenhuma profundidade ou ameaça real. Nada nele se destaca ou causa impacto. Se fosse só um filme ruim, tudo bem, ainda daria para relevar, mas esse é pior do que ruim, é horroroso. Desde a premissa até a estética, tudo nele só parece uma grande tentativa de copiar a DreamWorks, só que faltou tudo: charme, humor, lutas boas. Esse filme é uma experiência esquecível, que não consegue se sustentar nem mesmo com apenas um entretenimento infantil. É um exemplo de como não fazer um filme. Então bora pro próximo. Mano, acredite se quiser, mas comparado aos outros filmes dessa lista, O Ursinho da Pesada parece até uma boa opção. Não me entenda errado, O Ursinho da Pesada não é um bom filme, na verdade ele é péssimo, só que ele é tão, mas tão ruim que chega a ser divertido, sabe? É legal ver até onde a ruindade desse filme pode chegar. Ele te surpreende a cada minuto. Esse filme tem até referências à cultura pop, como um pôster do Rock e um do filme Nacho Libre. Cinema demais. Brincadeiras à parte, eu realmente considero que O Ursinho da Pesada entra naquele grupo de filmes tão ruins que acabam se tornando bons. E a mensagem dele, cara, foi uma das mensagens mais lúcidas e realistas que eu já vi em uma animação. É de deixar robô selvagem no chinelo, mas eu vou esperar um pouco para revelar qual é a mensagem desse longa. Primeiro vamos fazer uma pequena análise. De cara, o filme já te encanta pela absurda qualidade de animação. Fala sério, olha esses cenários: um bar, um riacho, uma ponte e 6 árvores. A Pixar fica com inveja assistindo isso. E o filme não perde tempo, já mostra o nosso querido e espetacular Pancada. Sim, esse é o nome do urso, Pancada, um zelador de um bar que sonha em se tornar um dançarino, e claro, sempre com danças muito bem coreografadas. Mas tirando os elogios, o filme apresenta duas bizarrices que são difíceis de aceitar. Alguns animais usam roupas e outros não. É como se uns andassem pelados e outros vestidos, mano. É muito incoerente. E pra piorar, eles possuem apenas 3 dedos. Olhem isso, dá pesadelos. Mas chega de falar das coisas ruins e vamos continuar com a história. O bar que o Pancada trabalha também é um ringue de luta e é gerido por um urso polar chamado Doutor Polaris. Eu não entendo por que ele é chamado de doutor, já que ele não possui doutorado, mas tudo bem. O Doutor Polaris está passando por dificuldades financeiras porque o lutador novo chamado Freak Ted, sim, do nada um nome inglês em um filme brasileiro, mas ok. O
O Freak Ted está vencendo todas as lutas e desincentivando as pessoas a apostarem, já que esse ringue funciona através de apostas. E sim, mano, é um filme infantil que fala sobre apostas esportivas, claramente fazendo uma crítica a essas bets que dominaram o cenário esportivo brasileiro. Filme muito à frente do seu tempo, cinema demais. O Dr. Polaris então começa a pensar em uma estratégia para tirar o Freak Ted da jogada, já que ele tá atrapalhando o esquema. A primeira luta do filme ocorre entre o Freak Ted e um ursinho carinhoso. Tá vendo, mano? Esse filme é cheio de referências. O Polaris, para acabar com a invencibilidade do Freak Ted, decide que ele mesmo vai lutar, mas o gerente de apostas lembra que ele foi proibido de fazer isso, porque assim como o Freak Ted, o Polaris também tinha um recorde de vitórias que acabou abalando as apostas, e por esse motivo ele foi proibido das lutas. E é aí que o Polaris decide que ele precisa de outra estratégia. Do outro lado, o Pancada está triste porque ele é rejeitado pela mulher que trabalha com ele, pois ela acha que ele é só um panda gordo e inútil. O Pancada vai conversar com o Polaris para ser liberado mais cedo e acaba dando a ideia pro Polaris se fantasiar para ele então poder se inscrever na luta. E o Polaris gosta muito dessa ideia. Indo no seu dojo de dança, conhecemos o Mestre Shin, que é o melhor personagem. Ele realmente tem uns diálogos interessantes e eu não tô de sacanagem. Começou a olhar pra mim com outros olhos porque ela acha que eu sou um lutador. Você é um lutador. Se não fosse, não estaria aqui depois do expediente. O Polaris vai começar o seu plano de se fantasiar, mas a fantasia estava fedendo e ele pede ao Pancada para lavar. O Pancada, que pelo visto gosta muito de fumar aquela planta verdinha, fica viajando na maionese e esquece a roupa do Polaris na máquina de lavar, fazendo-o encolher. E quando o Polaris veste, ele fica idêntico ao Pancada, o que não faz muito sentido porque a estatura corporal dos dois é totalmente diferente, mas tudo bem. O Polaris desce o cacete no Freak Ted e todo mundo acha que foi o Pancada, que acaba ganhando o título de herói. E a mulher que trabalha com ele fica até apaixonada. Porém, o Mestre Shin fala pro Pancada que mentir sobre isso é errado. Se eles te julgam um lutador e você gosta que eles te vejam assim, deve se transformar em um lutador. E ele decide que vai marcar uma revanche com o Freak Ted, mas dessa vez quem vai lutar é ele mesmo. Então o Polaris treina o Pancada para que ele vença a luta. E aí começa uma sequência de treinamento inspirada em Rocky Balboa. Cinema demais. E finalmente chega o dia do confronto, Pancada versus Freak Ted, a luta mais esperada da história. E o Pancada acaba levando uma surra. Sai da frente, Satanás! Mas adivinha, o Polaris já sabia que isso ia acontecer e apostou toda a grana no Ted, recebendo um caminhão de dinheiro e metendo o pé depois. Ele fugiu lá pro Polo Sul, já que ele tinha cometido um crime, né? E essa é a grande mensagem do filme que eu falei antes. Engane todo mundo que você conheça, manipule seus amigos e arrisque todo o seu patrimônio em jogos de azar. Não tem como, cinema demais. Essa é a melhor mensagem que eu já vi em um filme, ainda mais considerando que é um filme infantil. Muito bom, mano. Então sim, Ursinho da Pesada é uma verdadeira joia perdida da animação brasileira. Um filme que desafia todas as expectativas. Primeiro temos a animação, que é um espetáculo visual à parte, no sentido de que desafia as leis da física e do bom senso. Os personagens se movem com a fluidez de um tijolo e as expressões faciais são tão ricas que fazem o meu gato Naruto Eduardo parecer um ator talentoso. A tecnologia utilizada parece ter vindo direto de um computador de 1998. Mas ei, quem precisa de fluidez de movimento quando se pode simplesmente fazer os personagens deslizarem pelo cenário como se estivessem em uma pista de patinação? O roteiro, por sua vez, é um verdadeiro enigma narrativo. Seguimos Pancada, um panda que trabalha em uma casa de apostas, mas que tem o sonho de ser um dançarino. Claramente uma trama profundamente inovadora, que ninguém jamais pensou antes. A forma como a história se desenrola é uma aula de como estruturar bem um filme. Tem drama, tem ação, tem momentos que fazem você questionar sua própria existência. Tiveram momentos até que eu pensei em largar o YouTube para procurar um emprego. E no quesito trilha sonora, temos uma verdadeira obra-prima da reutilização. A música parece ter sido escolhida diretamente de um banco de áudios gratuitos.
No fim das contas, Ursinho da Pesada é uma experiência transcendental. Poucos filmes conseguem a proeza de serem tão ruins que acabam virando uma comédia involuntária. Se você busca uma animação tecnicamente bem feita, bem escrita e filosoficamente coerente, assista Kung Fu Panda. Mas se você quer rir de pura incredulidade e questionar como isso foi lançado, esse filme é a melhor opção. Uma obra que redefine o significado de cinema. E o ranking dos 5 filmes que nós vimos hoje fica: em quinto lugar, O Mestre Panda, com a nota 1, um filme que mais parece ter sido tirado das cutscenes de Mortal Kombat Deadly Alliance do que qualquer outra coisa. E ainda tem essa cena. Sinceramente, eu acho que esse foi o pior filme que eu já vi na minha vida. Em quarto, Shopkick Panda, com a nota 1. Esse filme teve a cara de pau de copiar o roteiro inteiro de Kung Fu Panda, mentir na capa dizendo que era um filme em 3D e colocar o nome do protagonista errado na própria capa do DVD. Em terceiro, As Aventuras do Panda Guerreiro, o filme que tem o protagonista mais feio das animações, nota 1. Em segundo, A Lenda do Coelho do Kung Fu, também com a nota 1, que teve a audácia de colocar um panda como vilão. E galera, pra quem não sabe, eu acho que nenhum filme mereça nota 0, pois só pelo fato de conseguirem lançar, já merece uma nota 1. E por isso, todas as notas ficaram empatadas em 1. Eu juro que nunca tinha assistido a filmes tão ruins em toda a minha vida. Esse vídeo com certeza diminuiu meu QI e me fez perder uns 5 anos de vida, pois eu desenvolvi uma tristeza absurda em ter que assistir e analisar esses filmes. Foi realmente ruim e doloroso essa experiência. Escrever um roteiro analisando 5 lixos iguais a esse foi uma tarefa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. E em primeiro lugar, é claro, fica o filme brasileiro representando a nação, Ursinho da Pesada, que por mais que seja ruim, perto desses outros é uma verdadeira obra-prima e merece com louvor uma nota 4. Enfim, fique com Deus que é a base de tudo e tchau!